Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do terceiro ano. Vamos para a semana 5, né, do PET 2, cujo tema, né, continua fazendo uma retomada, né, do Segundo Império. Falando nisso, né, que o PET 2, ele começa, né, ele diz que vai falar da Primeira República, mas ele não avança efetivamente no período republicano. Em função disso, além desse vídeo, eu vou postar no ambiente do Google Sala de Aula, um vídeo especificamente, né, do período republicano, que é o que em geral, né, cai no Enem, geralmente é o que é mais cobrado. Esse conteúdo, né, que o PET está retomando, a gente vê ele em períodos, em anos anteriores, mas, conforme todos vocês sabem, o material que a gente tem, o que a gente tem que seguir é o material do PET. Então, em função disso, né, que as videoaulas têm sido especificamente do conteúdo do PET, e pensando, né, em outras, em provas externas, né, no Enem, no próprio desenvolvimento do conteúdo do terceiro ano, eu vou deixar também disponível para vocês no Google Sala de Aula um vídeo especificamente, né, da Primeira República, que na semana 1 e 2 do PET, desse PET 2, né, já foi falado. Nessa semana 5 pede para a gente refletir, né, para a gente discutir sobre a questão da imigração. Conforme vocês já leram, né, certamente vocês já leram o texto, né, o pequeno texto que tem aí no PET, o tema, né, o fim da escravidão e a imigração no Brasil. Eu já falei com vocês anteriormente, em outros momentos, né, a imigração no Brasil, ela faz parte da chamada política do branqueamento. Existiu, paralelo à imigração, uma vontade por parte de setores do Estado e da sociedade de branquear a população brasileira, isto é, de eliminar a população negra no nosso país. Existiam, né, algumas teorias eugenistas, existiam algumas teorias que diziam que a partir, né, dos anos 2000, segundo essas teorias aí, não existiria mais pessoas negras no Brasil, porque segundo a perspectiva racista da época, eles achavam, né, que a miscigenação ia acabar, a miscigenação associado ao branqueamento, né, a vinda massiva de pessoas brancas para o Brasil. Eles acreditavam que com isso eles iam eliminar a população negra no Brasil. Eliminar no sentido de aos poucos, né, ao longo do tempo, a população negra não estaria presente. Mas, conforme nós sabemos, né, felizmente, essa teoria ela não tem sustentação científica e ela não se consolidou. Enfim, a imigração no Brasil ela começa de maneira mais massiva, sistemática, na segunda metade do século XIX, a partir de 1870, durante, né, o segundo reinado. Mas, na verdade, ela começou, conforme o texto aborda, né, conforme o texto traz para vocês, desde o chamado período joanino, o período, né, em que Dom João VI estava aqui no Brasil, né, que ele vai de 1808 até 1821. O PET está trazendo, né, informação errada, né? O período joanino, o período em que Dom João VI esteve no Brasil, é de 1808 até 1821. 1808, né, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. Enfim, a política de maneira sistemática de vinda de imigrantes para o Brasil, ela começa a partir de 1850, de maneira sistemática, de maneira volumosa, a partir de 1850, 1870. Mas, em períodos anteriores, né, a gente já tem relatos de maneira significativa, né, poucas ainda pessoas imigrantes vindo para o Brasil. Então, vamos lá. A primeira iniciativa de imigração ocorre com Dom João VI, né, através da formação de colônias de imigrantes suíços em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, né, em 1819 e 1820. Entretanto, o empenho sistemático de utilização desse tipo de mão de obra partiu do senador Nicolau de Campos Perqueiro, em 1847. Então, conforme eu acabei de falar com vocês, é a partir da segunda metade, né, do século XIX que, de maneira sistemática, vieram imigrantes para o Brasil. Eles vieram a partir do sistema de parceria, né? Isto é, o fazendeiro ele pagava, né, o transporte
do imigrante, né, das regiões da Europa, e o imigrante ele tinha que trabalhar para o fazendeiro, né, para pagar esse transporte, e inúmeras vezes ele tinha também que comprar os seus alimentos no armazém do fazendeiro. Então isso acabou, né, que fez com que vários imigrantes eles estiveram, né, em situação muito parecida com a dos escravizados. Então a promessa de imigração brasileira, de que traria benefícios para a população branca europeia, em princípio, ela não se efetivou. Ela se efetivou ao longo do tempo, né? Porque se a gente comparar a ascensão econômica e social dos imigrantes comparado com a população negra, os imigrantes eles conseguiram ascender, eles conseguiram mudar, né, de classe social ao longo do século XX. Mas aqui a gente está falando especificamente do início dessa imigração. No início, essa população ela não teve uma vida muito diferente da que os escravizados tinham. Enfim, diante do exposto, após o fim da escravidão e início da República, povos de outras nacionalidades entraram no Brasil, com destaque para os italianos, alemães, portugueses, sírios, libaneses, espanhóis e japoneses. Então, esses são os principais territórios, né, de onde vieram os imigrantes para o Brasil. Italianos, alemães, portugueses, espanhóis e japoneses. E esse estímulo, conforme eu disse para você, está associado à tentativa de branqueamento da população brasileira. Pensava-se, né, que a população negra era um problema, um entrave para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Vale lembrar, né, que essa teoria de que a população negra seria um problema, um entrave, ela é racista, né, porque a população negra, ao longo de todo o período colonial, ao longo da maior parte do Império, construiu, desenvolveu a economia do país. Entretanto, inclusive nós já falamos disso, né, em função de um incentivo, de certa forma, inglês para o fim da escravidão, em função do próprio movimento abolicionista no Brasil, em função das inúmeras revoltas escravas, das fugas, que a escravidão vai acabar em 13 de maio de 1888. Antes mesmo disso, os fazendeiros já percebiam, né, que a escravidão a qualquer momento iria acabar. Então, eles, de certa forma, eles se adiantam a isso, eles começam a política de imigração de maneira sistemática na segunda metade do século XIX, principalmente aí, italianos, alemães, portugueses, espanhóis e japoneses. Já foi falado também em um momento aqui desse PET 2 sobre a política, sobre a lei de terras, melhor dizendo. A lei de terras ela foi uma estratégia da elite brasileira de impedir que os escravizados, que os aforreados e que também esses imigrantes tivessem acesso à terra. Existem alguns relatos de que, mesmo tendo esse objetivo, né, de dificultar as terras para os imigrantes, em alguns momentos, né, no século XX, o Estado brasileiro, os fazendeiros, deram terras para alguns imigrantes, o que não foi feito, por exemplo, com a população negra. Alguns desses imigrantes ganharam terra, né? O que explica, né, o que eu disse anteriormente, de ao longo do século XX, parte significativa deles terem conseguido uma ascensão econômica e social aqui no Brasil. Esses imigrantes, eles não tinham nenhuma qualificação maior ou menor do que os ex-escravizados. Eles também eram, na sua grande maioria, pessoas analfabetas, pessoas que não tinham recursos financeiros para poder se desenvolver plenamente aqui no Brasil. O que favoreceu, né, a ascensão social desses grupos brancos de imigrantes vai ser a própria política racista no Brasil, além desses alguns incentivos, né, que foi dado à parte desses imigrantes. A grande maioria, quando veio, esteve em situação análoga, parecida, né, semelhante com a escravidão. É interessante aqui que traz algumas
alguns cartazes, né, que indicam como que essa política do Estado brasileiro era feita. Esses cartazes eram espalhados pelo Estado brasileiro em alguns países europeus, com o objetivo de que esses imigrantes viessem para o Brasil. Nós temos aí, né, um cartaz italiano, e aqui nós temos uma foto de imigrantes europeus fotografados em frente à hospedaria dos imigrantes em São Paulo. A política de branqueamento, a política de imigração, ela fez parte, né, do Estado, da política do Estado brasileiro, tanto no segundo reinado, como também no início da República. Ao longo de toda a Primeira República, na verdade, existiu essa tentativa de branquear a população e de substituir a mão de obra escrava pelos imigrantes. Enfim, nessa aula, né, o que é proposto pelo PET é a discussão especificamente disso, né, dessa relação da vinda dos migrantes com o branqueamento e a Primeira República. Vou lembrar mais uma vez, eu vou deixar no nosso ambiente do Google Sala de Aula um vídeo especificamente da Primeira República para auxiliar vocês, né, mais nesse processo. Enfim, abraços e até mais.